E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 24. Uma das maiores tragédias que constatamos, mesmo nesta era mais iluminada que todas as outras, é o fracasso completo de milhões de homens e de mulheres em descobrir por que nasceram. Negue isso se puder, e alguns negarão, mas onde quer que haja humanos neste mundo, haverá pessoas sofrendo de desesperança e de um tipo depressivo de amnésia, forçando-as a clamar, quer em silêncio para consigo mesmas, ou quase sempre com uma frustração audível. Dizem: nem sequer sei por que nasci. Como ilustração, quero compartilhar uma história com vocês. Uma história que podia ter acontecido em qualquer lugar. Ela fala sobre um homem que perdeu a sua memória e sua identidade. Tendo de encontrar um amigo na prefeitura, eu o estava esperando, sentado em um banco próximo à calçada, e, de repente, um homem vestido elegantemente apareceu e sentou-se ao meu lado. Ele sorriu para mim com um sorriso bem confuso. Ele perguntou: Nós nos conhecemos? Eu respondi: Não, acho que não. Então ele acrescentou: Acho que estou com algum tipo de confusão mental. E continuou: Algo me aconteceu. Acho que tropecei e caí em algum lugar da cidade e bati minha cabeça. Não consigo me lembrar de nada. Quando acordei havia sido roubado. Minha carteira e todos os meus cartões e papéis foram levados. Não tenho nenhuma identificação e não sei quem sou. Eu disse: Você deve ter uma família em algum lugar. Não consegue se lembrar de nada? Provavelmente tenha, mas não consigo me lembrar, disse ele. Eu estava para dizer a esse cidadão confuso que ele teria de ir à polícia porque eu não tinha como ajudá-lo. Mas eu notei um cavalheiro distinto próximo de nós na calçada. Ele também parecia bem confuso e inseguro, mas ao olhar na direção do banco, ele deu um brado repentino e alegre, quase um grito. Ele correu ao nosso encontro e chamou o meu amigo perplexo pelo nome, agarrou-o rapidamente e apertou sua mão e perguntou: Onde você esteve e o que andou fazendo? Todos na orquestra estão muito preocupados com você. O homem perdido ainda estava confuso. Perdoe-me, Senhor, mas não lhe conheço, não lhe reconheço. O quê? Não me conhece? Viemos juntos para Toronto 3 dias atrás. Não sabe que somos membros da Filarmônica e que você é o primeiro violino? Cumprimos nosso compromisso sem você e temos lhe procurado por toda parte. Então, esse sou eu e essa é a razão de estar aqui? Mas ainda não sei se consigo tocar violino. Incidentes semelhantes a este ocorrem entre pessoas no mundo inteiro. A polícia continua a procurar por vítimas de amnésia e médicos enfrentam esse problema com muitos pacientes. Agora, por que contei esta história? Para lembrá-lo de nossos primeiros pais na raça humana, o homem chamado Adão e a mulher chamada Eva. Adão sofreu uma queda e recebeu um terrível impacto. Sua esposa Eva envolveu-se com ele na catástrofe. E então, quando tentaram se recompor, olhando um para o outro, perceberam que não sabiam mais quem eram e não sabiam por que estavam vivos, não sabiam o propósito para a sua existência. Desde então, homens e mulheres alienados de Deus e tentando existir em um planeta adoentado e caído têm implorado: Nem sequer sei por que nasci, é o que dizem.
Os que têm seguido a revelação dada por Deus, o Criador, têm aceito que Deus nunca faz nada sem um propósito. Nós acreditamos, portanto, que Deus teve um propósito nobre em mente quando nos criou. Acreditamos que Deus deixou claro a sua vontade de que homens e mulheres criados à sua imagem desejassem comunhão com Ele acima de tudo o mais. Em seu plano, Ele concebeu uma comunhão perfeita, baseada na adoração ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Se você conhece o livro da oração comum, sabe que ele faz uma pergunta antiga e inquietante: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta simples, porém profunda, fornecida por esse livro é baseada na revelação e na sabedoria da palavra de Deus. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para alguém que pensa, a frase não precisa de explicação. Adorar e glorificar a Deus, esse é o fim supremo e principal de todo homem e mulher. Por que tantos não entenderam isso? Por que tantos permanecem a vida inteira ignorantes ao amor de Deus e ao seu plano? Por que tantos amaldiçoam todas as situações ruins em sua vida, por fim clamando em desespero, dizendo: nem mesmo sei porque nasci neste mundo? Como a vontade do Criador para todos os filhos e filhas de Adão foi frustrada e descartada tão completamente. Nestes dias de pecado, violência e transgressão excessivos, devemos destacar que há uma negação quase universal à queda intencional e pecaminosa da raça humana, fielmente registrada no livro de Gênesis. Deixe-me lhe assegurar que é somente pela revelação de Deus em sua palavra que somos capazes de aprender as coisas que precisamos saber sobre nós mesmos. A palavra de Deus nos conta francamente do grande ferimento que sofremos e que resultou em nossa amnésia entorpecedora. Ela é o triste registro da queda do homem e da perda de sua condição original de perfeição. Quando Adão e Eva decidiram naquela manhã que tinham o direito de fazer valer sua vontade acima da vontade de seu Deus Criador, experimentaram uma terrível queda. A consequência é: perderam sua identidade dada por Deus. Tentaram se recuperar, mas ao olharem um para o outro, perceberam que não mais conheciam o propósito de sua existência. Eles haviam sido repentinamente afligidos por uma estranha amnésia, precipitada por seu pecado deliberado de desobediência. Eles não sabiam mais precisamente onde estavam. Não mais preservavam aquele senso divino do porquê haviam sido criados. Que tragédia! Criados para ser um espelho do Todo-Poderoso, Adão e Eva perderam a glória de Deus. Feitos à sua imagem, Adão e Eva eram mais semelhantes a ele do que os anjos do céu. Deus havia criado o homem para olhar para ele e ver refletida nele mais de sua própria glória do que poderia estar refletido nos céus estrelados. Mas o espelho agora estava apagado e borrado. Quando Deus olhava para um homem pecador, não podia mais ver a sua glória. O homem desobediente havia se tornado um homem pecador. Havia fracassado em cumprir o propósito de sua criação, que é adorar seu Criador na beleza de sua santidade. Homens e mulheres, em nosso tempo, cansados, culpados e perdidos, estão envolvidos demais com as tragédias de suas próprias famílias e suas próprias sociedades para olhar de volta para a grande e terrível tragédia que chamamos de queda do homem. Trata-se de uma tragédia composta, porque Deus havia dito com prazer: façamos o homem à nossa imagem, conforme Gênesis 1:26. E então, abaixando-se, Deus tomou o barro e formou nele o homem, soprando hálito de vida em suas narinas. O homem de Deus havia se tornado uma alma vivente. O Criador então pediu ao homem que olhasse ao redor, para o restante da criação. Isso tudo é seu, e eu sou seu, Deus disse. Vou olhar para você e ver em seu rosto o reflexo de minha própria glória. Esse é o propósito. Você foi criado para me adorar, para me glorificar e para me ter como seu Deus para sempre. Mas quando Deus se retirou por um momento, o maligno, o dragão que é chamado de Satanás, envenenou a mente do homem e de sua noiva, e eles pecaram contra Deus. Quando Deus retornou, veio como se não soubesse da tragédia e chamou: Adão, onde você está? Adão saiu do esconderijo, sabendo plenamente bem de sua culpa e de sua vergonha. Deus disse: Adão, o que você fez? Adão confessou: comemos do fruto da árvore que o Senhor nos proibiu de comer, mas foi esta mulher quem me seduziu.
Deus disse à mulher: o que você fez? E ela disse: foi a serpente quem me atraiu. Naquele breve momento, nossos primeiros pais haviam aprendido a arte de culpar um terceiro. Esta é uma das maiores e mais traiçoeiras evidências de pecado, e nós a aprendemos direto com nossos primeiros pais. Não aceitamos a culpa do nosso pecado e da nossa iniquidade. Responsabilizamos o outro. Se você não é o homem que deveria ser, provavelmente irá culpar sua esposa, também seus ancestrais ou talvez o lugar onde você trabalha. Se você não é o jovem que deveria ser, sempre poderá culpar seus pais. Se não é a esposa ou a mulher que deveria ser, você talvez culpe seu marido ou seus filhos. Por causa do pecado, nós preferimos colocar a culpa nos outros. Nós culpamos, culpamos e culpamos. É por isso que estamos onde estamos. É por isso que a doença se apega a nós e nos arrasta para a morte. É por isso que os acidentes acontecem. É por isso que há prisões, hospitais psiquiátricos e túmulos. Sim, tudo por causa da grande tragédia e do grande desastre que chamamos de queda do homem. Esse será o fim? Isso é tudo? A resposta é não e não. E esta é a nossa resposta para todos na raça humana inteira. Nós temos notícias maravilhosas para vocês. São as boas notícias de que o Deus que nos criou não desistiu de nós. Ele não disse aos anjos: risque-os do meu livro e apague-os da minha memória. Antes ele disse: eu ainda os desejo. Ainda quero que sejam um espelho no qual eu possa olhar e ver a minha glória. Ainda quero ser admirado pelo meu povo. Ainda quero que o meu povo desfrute de mim e me tenha para sempre. Deus então enviou seu único filho por intermédio do milagre da encarnação. Quando Jesus andou sobre a terra, ele foi a glória refletida de Deus. O Novo Testamento diz que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3, deixa isso claro. Quando Deus olhou para o filho de Maria, ele também viu a si mesmo refletido. O que Jesus quis dizer quando falou às pessoas de seu tempo, lá em João 14, versículo 9, é: quem me vê, vê o Pai. Ele estava, na verdade, dizendo: quando você me vê, está vendo a glória do Pai refletida. Eu vim para concluir a obra que ele me deu para fazer. Deus foi glorificado em seu Filho, embora quando de sua morte a glória foi terrivelmente manchada. Homens pecadores arrancaram sua barba, machucaram seu rosto, puxaram seus cabelos. Eles fizeram grandes caroços roxos em sua testa e então o pregaram na cruz. Ali ele gemeu, suou e sofreu por 6 horas antes de finalmente entregar o seu espírito e morrer. Os sinos no céu tocaram, porque o homem perdido agora havia sido redimido. O caminho do perdão havia sido aberto para os pecadores. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Desde então, ele tem estado à direita de Deus, que tem estado ocupado, redimindo pessoas para si, trazendo-as de volta ao propósito original de serem espelhos de sua glória. A adoração ao Deus amoroso é a principal razão para a existência. É por isso que nascemos, e é por isso que nascemos de novo do alto. É por isso que fomos criados, e é por isso que fomos recriados. É por isso que houve um Gênesis no princípio, e é por isso que há um novo Gênesis chamado de regeneração. É por isso também que há uma igreja. A igreja cristã existe em primeiro de tudo para adorar a Deus. Tudo o mais deve vir em 2º, 3º, 4º ou 5º lugares. Na Europa, muitas gerações atrás, um homem chamado Laurence já estava idoso em seu leito de morte. Estava perdendo rapidamente seu vigor físico e ele testemunhou aos que estavam reunidos ao seu redor. Ele disse: não estou morrendo, estou apenas fazendo o que tenho feito nos últimos 40 anos e fazendo o que espero estar fazendo por toda a eternidade. O que é? Perguntaram a ele. E ele respondeu rapidamente: estou adorando o Deus a quem amo. Adorar a Deus era prioridade para o irmão Laurence. Ele também estava morrendo, mas isso era secundário. Ele sabia porque havia nascido neste mundo e sabia porque havia nascido de novo. Sim, e o irmão Laurence ainda está adorando a Deus. Ele morreu e teve o seu corpo sepultado em algum lugar. Porém, sua alma está viva porque foi criada à imagem de Deus. Portanto, ele ainda está adorando com todos os santos ao redor do trono de Deus.
Tristes de verdade são as lágrimas de muitos hoje que nunca descobriram por que nasceram. Isso me faz lembrar a descrição do poeta Milton da patética perdição e da solidão de nossos primeiros pais. Expulsos do jardim, ele diz: eles deram-se as mãos e fizeram sua caminhada solitária pelo vale.